Ai, ai. Quem reclamou da última reforma da Previdência não sabe o que eles estão querendo fazer com a próxima reforma, né? Que pode chegar entre 2027 a 2030. E as próximas reformas futuras. Esses direitos que a gente tem hoje, vocês vão entender a partir de agora qual é a projeção do futuro para o INSS. Governo estima que rombo previdenciário deve dobrar até 2060. A visão é longa, já vai até 2060. Segundo o governo, trajetória é estimada fundamentalmente por causa do acelerado processo de envelhecimento populacional no Brasil. As pessoas estão envelhecendo e os jovens, muitos deles não têm trabalho, não conseguem aí a contribuir com o INSS e o INSS passa a gastar mais do que arrecada, né? O DEST, do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, estima um público que atende aos trabalhadores do setor privado. Deve mais que dobrar até 2060 e quadruplicar até 2100. Segundo estimativas da Secretaria de Regime Geral da Previdência Social, Ministério da Previdência. É o estudo que já estão fazendo, buscando meios de mudar as regras e direitos previdenciários. Os números constam na proposta de lei das diretrizes orçamentárias já do ano de 2024, enviada pela área econômica ao Congresso Nacional no mês de abril deste ano, né? Primeiro, de acordo com o governo, o rombo previdenciário previsto para esse ano é de 276,9 bilhões, equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto, o PIB. Já começa o rombo em 2023. Segundo, a projeção é que o resultado negativo avançará em até 2060 para 3,3 trilhões ou 5,9% do PIB em até 2100. Para 25,22 trilhões, cerca de 10,4% do PIB, aí em 2100, né? E terceiro ponto, a comparação na proposição com o PIB é considerada mais apropriada por especialistas, pessoas que entendem, que calculam, que estudam a economia dentro do nosso país, no momento atual, no momento futuro não tão distante, para 2024, e um futuro mais distante, 2025, 2026, 2030 e acima disso, né? Segundo o Ministério da Previdência, o aumento do rombo previdenciário é que a diferença entre as receitas e as despesas do INSS está relacionada com a alta de gastos estimados para as próximas décadas. A lógica é que, com o aumento da proporção dos idosos no país e no futuro, também cresçam as despesas com pagamento de benefício previdenciário, que não podem ser menor do que um salário mínimo, certo? Abro aspas. Observa-se que o declínio das despesas em relação ao PIB nos próximos anos, porém, com a retomada do crescimento a partir de 2029 e atingindo em 2100
37,22 trilhões, cerca de 15,36% do PIB. Tal trajetória é pautada fundamentalmente pelo aceleramento do processo de envelhecimento populacional no Brasil, fecho aspas, informou o governo em seu estudo. De acordo com especialistas em Previdência Social, o senhor Paulo Taffner, que é economista do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, o rombo previdenciário pode ser maior ainda do que o estimado, pois, em sua visão, o governo usou projeções otimistas para o crescimento do PIB. O governo prevê um crescimento do PIB, sendo que, na realidade, no meio do caminho, pode acontecer coisas que pode aí mudar o rumo da história, né? A reforma recente na Previdência. O aumento do rombo previdenciário estimado pelo Ministério da Previdência Social acontecerá apesar da reforma da Previdência Social em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Houve a reforma, houve uma mudança drástica nos direitos, né, das pessoas que buscam uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria, né, por invalidez e outros benefícios previdenciários que foram mexidos com essa reforma da Previdência, tirando assim direitos, né, de muitas pessoas que hoje já poderiam estar aposentadas, mas por conta, né, dessa mexida, até hoje precisa de pontos, precisa de mais contribuições para que possa exercer o seu direito, né, de cidadão aposentado, certo? Entre as mudanças foi instituída a idade mínima da aposentadoria de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Também foi definido um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Foi determinado um sistema de pontos na regra de transição, que envolve o tempo mínimo de contribuição e a idade, além de mudança no cálculo para conseguir um benefício integral, que antes se fazia o cálculo pelos maiores salários. Então, o seu salário acabaria ficando maior, né? Porque o cálculo estava em cima dos salários maiores que você trabalhou durante a sua vida. Agora, esse valor é calculado em cima de todos os salários. Na maioria das vezes, o seu salário acaba sendo menor. As mudanças e o antigo Ministério da Economia, o comando do então por Paulo Guedes, estimou em 2019 que a reforma teria um impacto potencial de reduzir o rombo previdenciário em torno de 800 bilhões, cerca de 1,7 trilhão em 10 anos. No final de 2022, essa estimativa apontou que a economia de recursos proporcionada pela reforma da Previdência entre 2020 e 2022 pode ter chegado a 150,1 bilhões, valor em torno de 78,8 maior do que o esperado, para o período na época que o texto foi aprovado pelo Congresso, que foi em torno de 87,3 bilhões de reais. Então você vê, a projeção deles de gastos, né, estava em torno aí de 87,3 bilhões, mas eles já gastaram em torno de 78,8 bilhões. Para você ver, né, o que um cálculo, uma previsão, uma projeção de hoje pode não acontecer amanhã, né? Segundo o economista Paulo Taffner, as projeções para um rombo previdenciário mostram que será necessário uma nova reforma previdenciária nos próximos anos, como já está previsto, para acontecer entre 2027 a 2030. Então, o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que mexer os pauzinhos
para mudar o rumo da história previdenciária. Esperamos que essa história não seja mexida de forma pior do que está a reforma que aconteceu em 2019. Mas, segundo especialistas, a história vai mudar e muito. Abro aspas. Eu imagino que esse governo segura, sem fazer uma reforma no limite, senão no próximo governo, em 2026, o eleitor, em até 2030, vai ter que fazer, né, o eleito, né, o presidente futuro aí, de 2026 a 2030, vai ter que fazer isso, pois o déficit vai começar a escalar. Ou ele governa, ou ele paga a Previdência, declarou aí o especialista. Para ele, embora a reforma de 2019 seja melhor já feita no sistema previdenciário e tenha de fato impedido o déficit maior nos últimos anos, ela está, abro aspas, inacabada, fecho aspas. Abro aspas. Ficaram pendentes vários pontos que pressionaram as despesas e o déficit. Como o agravamento, agora a gente vai começar a acelerar a porcentagem de idosos na população. Vai piorar muito, pois o crescimento de déficit, né, vai aumentar por conta de muitos idosos e poucas pessoas contribuindo com o INSS, pois as pessoas contribuem para pagar outras pessoas que vêm atrás de nós continuam contribuindo para que possamos nos aposentar e sucessivamente, né? Com a diminuição do idoso ou com a diminuição do trabalho, né? O trabalho de carteira assinada, o aumento dos mais novos trabalhando e contribuindo, seja ele por empresa, seja ele, né, de forma autônoma, individual. Com essa diminuição, diminui também o valor do dinheiro que o INSS recebe para poder aposentar, pagar os custos, né, e ter aí os seus direitos referente aos direitos previdenciários, né, arcado com as suas responsabilidades, certo? Mas vamos continuar aqui. Segundo o analista, listou alguns pontos que podem ser implementados. Eu disse pode ser. Não significa que de fato já está, né, um arcabouço, alguma coisa pronta nesse sentido. Falas entre eles, né? Só que a gente sabe que pode acontecer até coisas pior do que isso, né? Mas vamos lá. Alguns pontos podem ser implementados, segundo ele, para promover uma maior sustentabilidade futura para o regime previdenciário brasileiro, que são. Então, essas mudanças pode haver, né, na próxima reforma previdenciária, que primeiro, igualdade de idade mínima de aposentadorias para homens e mulheres. Em vez das pessoas se aposentar, mulher com 62 e homem com 65, os dois se aposentar com 65 anos, né? Segundo ponto, aumento da idade mínima para ambos os gêneros para 67 anos. Então, em vez de se aposentar com 65 anos, aumentar mais um pouquinho, 67 anos para homens e mulheres. Terceiro ponto, mudar a aposentadoria rural, com o aumento da idade mínima atualmente de 55 anos para as mulheres, mudará para, né, outro prazo, outra data prevista aí, né, que hoje é o prazo de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Outro ponto que também deve ser mexido, porque já houve, né, um plim-plim de Paulo Guedes nesse sentido, onde mudar as regras do BPC, né, que é um benefício assistencial.
ou fixando uma idade mínima diferente do que existe hoje, no caso, maior do que a regra previdenciária, que é 65 anos, ou metade da idade mínima igual do INSS e reduzindo o valor do benefício pagando abaixo do mínimo, como queria Paulo Guedes, né? Então, mantém-se a idade de 65 anos, porém, tendo aí um valor mínimo até chegar, por exemplo, 70 anos. Quando chega a 70 anos, aí passa a receber o valor integral do salário mínimo. São possibilidades que eles estão aí discutindo, né? O consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim, o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no governo passado, concorda que será necessário uma nova reforma da Previdência Social no futuro. Abro aspas, palavras de Rolim. Imagino que na próxima década, fecho aspas, acrescentou. Então, nesses 2026 para lá, a qualquer momento, o presidente pode solicitar a reforma diante de tudo que está acontecendo em termos orçamentário e econômico, certo? De acordo com Rolim, será preciso atacar alguns pontos como: primeiro, diferença de idade entre homens e mulheres, por isso que já foi citado aquele estudo, aquela previsão, diferença de idade urbana e rural, falta de integração entre BPC, a chamada camada não contributiva, com a Previdência. Então, eles podem também sugerir uma contribuição, aí para que todos paguem, porque hoje nem todos pagam. Algumas pessoas decidem pagar em torno de 5%, mas muitos não pagam nada e mesmo assim têm o direito ao benefício BPC, certo? Criação de uma camada de capitalização obrigatória, o que Paulo Guedes já queria implantar, no regime geral, com baixo custo de transição. Então, o que acontece? Uma pessoa juntaria um determinado valor, como já está acontecendo aí, com essa contribuição alternativa do INSS, que está crescendo aos pouquinhos, que começou em 2022 e está crescendo, Então, lá para frente, ele pode aí agregar esse tipo de contribuição, você juntando o seu próprio dinheiro para você se aposentar lá na frente. Porém, não um valor grande como existe hoje, mas sim um valor menor, onde todos possam juntar de acordo às suas condições, para lá na frente ter a garantia de sua aposentadoria, de um benefício. A gente sabe que é difícil, é complicado, mas o pensamento dos estudiosos, que estão projetando para a nova reforma previdenciária já está sendo aí jogada aos quatro ventos, diante do site, diante das informações que já está aparecendo na mídia e eu aqui trazendo para vocês. Então, vamos ficar ligados, pois o bicho vai pegar. Aqueles que achavam que o aumento da idade, o aumento de ponto, a dificuldade para se aposentar hoje, daqui a alguns anos, isso vai ficar como se fosse uma maravilha, pois o que vem por aí vai ser muito amargo e, infelizmente, é a realidade, pois o trabalho está diminuindo, as pessoas trabalhando de carteira assinada está diminuindo, as pessoas contribuindo de forma individual também vem diminuindo e o INSS precisa arcar com as aposentadorias e os pagamentos internos da autarquia. Tudo isso vai refletir daqui a 10, 15, 20 anos. E a gente, e os que ficarem, porque eu já tenho 53 anos, mas os nossos netos, lá na frente, vão passar por essas dificuldades em termos de direitos previdenciários. Grande abraço e até lá.